Mais um dia de leitura. Hoje vamos ler de Deuteronômio até o 2. De 1 ao 2. Começaremos hoje no Deuteronômio. Ixi, bora. Ó, o carregador aqui, meu celular tá quase descarregando. Primeira coisa, vamos orar, né? Se nós Deus, Pai, pedimos a essa pessoa nessa leitura. Também quero te agradecer, Deus, por todas as coisas que tem feito na nossa vida, pela noite de sono, pelo alimento, pelo ar que respiramos. Obrigado, por Deus, por todas as coisas que tem nos ajudado, Pai. Te peço a Deus que isso nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para que possamos entender melhor cada dia mais a sua Bíblia, Pai. Tua palavra, para que possamos ser tocados por ela, Pai. Te peço a Deus que o Senhor cresça em nós uma vontade maior cada dia mais de estar lendo a tua palavra, Pai. Te peço a Deus que o Senhor toque nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, bora lá. Deuteronômio, hoje é dia 25, Deuteronômio de 1 ao 2. Bora lá. Introdução ao primeiro discurso de Moisés. Essas são as palavras que Moisés disse ao todo o povo de Israel. Deixa eu só colocar o ventilador aqui que está um pouco quente esse quarto. Agora eu conseguiria ler sem ficar pensando no calor. Rondônia é complicado. Bora lá. Deuteronômio 1. Introdução ao primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés disse ao todo do povo de Israel quando estava no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã de um lado e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Gades Barnea, pelo caminho de Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, 40 anos depois de sair do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que viviam em Hesbom, e em Edrei. Derrotou Og, o rei de Basã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Ordem para deixar Horebe. Ordem para deixar Horebe. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos disse: Vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do leste, o Neguebe e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda essa terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes.
Moisés nomeia líderes de cada tribo. Bom dia. Moisés continuou naquela ocasião. Eu lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficarão responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuide também, Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Espiões fazem o reconhecimento da terra. Em seguida, conforme o Senhor, nosso Deus, ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador. Peraí. Atravessamos o deserto imenso e assustador. Como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus, quando chegamos a Gades Barneia, e eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro enviaremos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. E eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é, de fato, uma terra boa. A rebelião de Israel contra o Senhor. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se de dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito a fim de nos ex- Por isso o Senhor nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos exterminados. Para, para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós.
e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Anak. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo o que vocês ouviram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo o que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês desta geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele virá à terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele, a seus descendentes, parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre o certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que ali, não, os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram, como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo do caminho, ao longo de todo o caminho, desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Gades por um longo tempo. Deuteronômio 2 agora. Recapitulação das andanças de Israel. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para o outro, na região do Monte Seir. Finalmente, finalmente o Senhor me disse: vocês andaram por essa região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo: vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem,
pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Pague por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus, ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante estes, durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês, e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezion e Geber. Ezion, Geber, acho que é isso, né? Elate e Ezion, Geber, é isso mesmo. Então, quando nos dirigimos para o monte, quando nos dirigimos para o norte, pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emis havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emis e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emis. Em todos os tempos, os, em todos os tempos, os horreus haviam habitado em Seir, mas os edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra. Da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então, o Senhor nos disse: mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim, atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Gades de Barneia, até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe, pela região Ar, e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada a terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os rios, para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algum, Algo parecido aconteceu quando os Caftoritas de Creta invadiram e destruíram os Aveus, que habitavam em povoados da região de Gaza.
Então o Senhor disse: e mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu, Seom, rei de Esbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A, par, a partir de hoje farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa, quando ouvirem relatos a seu respeito. Tremerão de angústia e pavor. Vitória sobre Seom de Esbom. Do exército de Quedemote enviei embaixadores ao rei Seom de Esbom com a seguinte proposta de paz: deixe-nos atravessar seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas, queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Senhor, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu-lhe o coração e o tornou hóstil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então, então o Senhor me disse: Veja, eu lhes entrego, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jazá. Mas o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós, e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos, tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroé, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale da região até Gileade. Nenhuma, nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor, nosso Deus, nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque, e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, havia ordenado que deixássemos em paz. E é isso, terminamos. Era do Deuteronômio do 1 ao 2. Amanhã nós teremos do 3 ao 4. É isso. E é isso, terminamos. Obrigado pela companhia. Valeu, valeu, até amanhã, se Deus quiser.